Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do nosso canal podcast do Bebê Arc 7. Hoje temos a nossa especialista, que já é a vossa conhecida, a doutora Kátia, que trabalha connosco a nível da terapeuta do sono, portanto, do sono infantil. É ela que ajuda todos os papás e as mamães, ainda até às vezes na fase da gravidez, para a preparação do sono das crianças, dos bebés. E, portanto, hoje temos à conversa a doutora Kátia Pinto, que nos vai dar aqui algumas dicas, falar aqui de alguns alertas que às vezes os papás e as mamães tanto precisam lá em casa para poderem conseguir ter uma noite descansada. Olá, doutora Kátia, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Como está, Sónia? Tudo bem? Obrigada, seja bem-vinda aqui a mais um episódio do nosso podcast. Para a doutora já é o segundo episódio, portanto, isto já qualquer dia já é aqui um ritmo muito grande com a nossa plataforma. Então, hoje temos aqui um tema que é o sono infantil, não é? Aquilo que tira, às vezes, o sono aos próprios pais e que dá muitas dores de cabeça. Doutora, sono infantil, pontos aqui fundamentais que acha que deveríamos hoje falar e que possam ser importantes lá para casa referir e que alguns pais até se identificam. Ora bem, alguns desafios comuns ao nível do sono dos bebés e das crianças. O que fazer quando as crianças ficam doentes, quando estão a passar por processo de dentição, quando os papás vão de férias, viajar e tudo se altera nas rotinas e nos horários, nas diferentes etapas de desenvolvimento, quando a criança começa a virar-se, por exemplo, de barriga para baixo e não consegue voltar à posição inicial, ou quando começa a sentar-se e também não consegue voltar à posição inicial. Todos estes desafios, todas estas fases da vida do bebê e da criança têm aqui, obviamente, influência ao nível do sono. E eu gostava de abordar um bocadinho este tema com situações reais e que eu acho que se identificam muito com os papás e podem ajudar aqui de uma forma muito generalista, sem entrarem aqui em questões técnicas, para ajudar também os papás a perceberem o que é que podem fazer para que todas estas fases, estes processos não sejam tão difíceis ou tão penosos, ok? Doutora, então podemos começar se calhar pela fase logo inicial, não é? Que é aquela preparação, ainda na fase da gravidez, portanto já é alguma consciência de a mamã ter um sono tranquilo, portanto ter esse relaxamento e depois ali a preparação para o primeiro mês, que, segundo consta, costuma ser o primeiro mês o mais difícil, não é? Que é a adaptação tanto da criança ao mundo, como aos pais à criança e vice-versa. Algumas dicas aí fundamentais ou alertas que se pode deixar aqui aos papás? Sim, sobretudo, como a Sónia disse muito bem, é tudo novo para a criança e para aquela mãe, para aquele pai. E é importante conhecer-se aqui, começar a perceber-se quais são as necessidades daquele bebê em concreto. Os bebês são todos únicos, embora haja padrões de sono, obviamente, mas são únicos. Dicas importantes: perceber a janela, respeitar sobretudo a janela de sono do bebê. Um recém-nascido tem uma janela muito curtinha, 45 minutos no máximo entre cada período de sono. E, portanto, todo o tempo que vá para além desses 45 minutos vai fazer com que a criança fique extremamente cansada. Ao ficar extremamente cansada, produz cortisol em excesso e vai ter imensas dificuldades em voltar a adormecer. Portanto, a janela de sono é um dos elementos-chave para conseguir criar aqui bons hábitos de sono logo desde cedo. Depois existem outras questões que são as rotinas. Criar uma rotina de sono também para a criança começa a dar pistas àquele bebê de que o último passo da rotina é o ir dormir. E ao fim de algum tempo a criança vai começar a interiorizar e a consolidar estas rotinas. E por fim, há algumas estratégias também para ajudar a criança a adquirir competências de sono. Obviamente estamos a falar de um recém-nascido que não vai conseguir saber dormir, ou raramente, esses são os felizardos, conseguirá dormir muito tempo e conseguirá fazê-lo de uma forma autónoma. E daí a importância dos papás serem os seus guias, de dar algumas estratégias à criança de como devem adormecer. Começar a colocar o bebê no berço ainda acordado,
esperando que o bebê se sinta confortável no sítio onde vai dormir, é muito importante. Não quer dizer que tenham que o fazer nesta fase de recém-nascido de forma sistemática e que tenham e que se sintam frustrados se o bebê não adormecer, porque vai acontecer, obviamente, mas começar gradualmente a fazer com que o bebê se sinta confortável com o sítio onde é suposto dormir. Okay? Não quer dizer que não possa adormecer ao colo uma vez, Claro. ou as vezes que forem necessárias, obviamente que não, porque o bebê nessa fase, e em todas as fases, precisa de conforto. Mas é importante também dar-lhe aqui alguma autonomia, porque essa segurança é que vai conseguir fazer com que o bebê se consiga também começar a desenvolver nesse sentido, de obter essas competências. E para a mãe também será útil para a gestão do próprio cansaço passar um bocadinho a bola, não é? Ou o pai, ou algum familiar claro, de vez em claro que quando. sim. Não é o medo de agora não sou eu que estou a dar o colo, ou pronto, ou se estiver a amamentar, poder concluir essa fase, mas também poder ter ali aquela questão do sono para a própria mãe, não é? Portanto, para poder ter esse descanso e não há medo nenhum de passar a bola, entre aspas, para o papá ou para o cuidador ou familiar que esteja, para a mãe também poder descansar, Claro, não é? Portanto, e isso é extremamente importante, a mãe estar descansada para poder estar bem também para o seu bebê, porque passa muito se uma mãe estiver muito cansada, muito ansiosa, isso acaba por passar também para o bebê, obviamente, e nomeadamente na hora de sono. O que eu digo sempre aos meus clientes é trabalho de equipa entre pai e mãe, entre os cuidadores, se possível. A única coisa que o pai não pode fazer é amamentar, se for mama, obviamente, se for biberon também o poderá também fazer. pode. Exato. Agora, serem ambos ativos aqui no processo do sono, por 2 motivos essenciais. O primeiro motivo é este que estamos a referir, é que o processo não se torna tão exaustivo para um dos cuidadores, porque há ali uma divisão de funções e de tarefas. Claro. E pelo segundo motivo é que a criança apreende muito mais facilmente as estratégias de sono se a mensagem for sempre igual por parte dos cuidadores. Se eles estiverem muito alinhados aqui nas estratégias de sono, não é? Porque senão o que é que... Por um lado, a criança cria muita dependência com um dos cuidadores, com a mãe ou com o pai, porque nem sempre é com a mãe, ok? E depois esta dependência é difícil de cortar. Portanto, se os pais tiverem ambos esta participação ativa no processo de sono, acaba por ser um processo muito mais suave para a família toda, na verdade. Okay. Doutora, evoluindo um bocadinho aqui no crescimento do nosso bebê, isto depois há de, os próprios pais vão de se aperceber aqui das rotinas, não é? Porque mais ou menos vão começando a criar, mas depois há de chegar ali uma fase em que o bebê supostamente já deve dormir pelo menos, se não toda, mas quase a noite toda, não é? Portanto, mais ou menos quando é que eles conseguem ter essa percepção para perceber se estão a fazer o certo ou o menos certo? Ora bem, aqui o dormir a noite toda é muito subjetivo. E porquê? Na verdade, ninguém dorme a noite toda. Agora vou aqui criar um problema. Na verdade, ninguém dorme a noite toda, porque nós temos ciclos de sono e temos aqui breves momentos de consciência entre ciclos de sono. Onde é que está a diferença? Está num bebê que consegue fazer a junção dos ciclos de sono e permanecer a dormir, num bebê que não tem estas competências de sono autónomo ainda e não consegue fazer a junção desses ciclos de sono. E quando não o consegue fazer, o que acontece é que vai ter um despertar, que não é só um microdespertar, mas um despertar alargado, porque precisa de ajuda para voltar a adormecer. Agora, ou seja, doutora, isto interrompendo e lá para casa, para quem se calhar ainda não percebeu muito bem, é efetivamente o bebê estar no seu sono, ter esses tais despertares, mas não acordar efetivamente. Portanto, continuar no seu sono. São microdespertares. Exatamente, é quase segundos, não é? Portanto, é que não que nós adultos também temos e que não nos lembramos na maior parte deles de manhã, porque lá está, conseguimos voltar a adormecer. Pronto, exatamente. Agora aqui a questão de quando é que um bebê consegue dormir a noite toda. Obviamente que um recém-nascido precisa de calorias durante a noite ainda. Os seus estômagos são muito pequeninos e vai precisar de acordar para comer. O que é que os papás devem assegurar aqui? Que aquele bebê está efetivamente a acordar para a ingestão de calorias porque precisa, mas que a seguir vai ser colocado no berço e vai voltar a adormecer e só voltará a acordar por essa mesma necessidade de calorias ou por algum outro desconforto que esteja genuinamente a sentir, claro, mas não porque não consiga aqui juntar, como digo, os ciclos de sono.
Depois aqui depende muito de quando é que os pais se sentem confortáveis para cortar as refeições noturnas, ok? Porque há pais que me dizem assim, aos 6 meses está no peso certo, o pediatra diz que ele não precisa de comer à noite, não tem problemas de saúde, eu quero fazer o desmame da alimentação noturna, ponto final, para Certo. que ele me durma a noite inteira. E eu tenho casos desses aos 6 meses, que é uma decisão dos pais. Mas depois tem outras situações em que os pais dizem, não, nós queremos manter pelo menos a da meia-noite, por exemplo, ou queremos manter a meia da noite. Mas isso é uma decisão dos pais. E depois, lá está, tem muito a ver com a criança em si. Ou seja, eu pergunto sempre aos pais quais são as recomendações do pediatra ou da pediatra. Porque Certo. tem que se perceber qual é a situação daquela criança em concreto. Se estivermos a falar de uma criança que está com um peso abaixo da média, obviamente temos de ter aqui alguma cautela e não vamos estar a retirar refeições a essa criança porque ela ainda precisa delas, ok? Certo. O que é que vamos fazer? Vamos trabalhar nas estratégias de sono para que essa mesma criança só acorde efetivamente para comer e não, por exemplo, para usar a mama como conforto para voltar a adormecer. Mama 2 minutos e volta a adormecer. Ou seja, não tinha fome, precisava ali de um pequeno conforto Uma bengala de sono para voltar a adormecer, ok? Agora, quando um pai, uma mãe, uma família chega ao pé de mim, uma criança de 18 meses e que me diz que acorda 6 a 7 vezes por noite para mamar, isso é que já não é normal. Normal no sentido de precisar dessas calorias, ok? Certo, não precisa, certo. Bem? Mais uma vez, há exceções. Uma criança que não está bem alimentada, uma criança que está doente e que está a comer mal durante o dia, se calhar poderá precisar de compensar, mas são exceções. Estamos aqui a partir do princípio de uma criança saudável, ok? Doutora, tenho aqui um desafio, ainda agora no decorrer do que estamos a falar. Eu acho que, pelo menos aqui na BB Arc 7, nunca falámos deste tema, que são os gêmeos. Os papás de gêmeos. Cada vez mais temos famílias com gêmeos e trigêmeos e por aí afora, não é? Como é que uma família que tem gêmeos poderá conseguir, pelo menos nos primeiros tempos, gerir ali as rotinas do sono, porque às vezes há aqueles familiares que comentam, não, enquanto eu meto um a dormir, o outro acorda, enquanto o outro come, o outro dorme. Quer dizer, parece que passa a noite toda acordada. Isto é difícil. É difícil. Com gêmeos não é fácil, com gêmeos é mesmo preciso muita ajuda. Que a mãe não esteja sozinha neste processo do acordar, levantar para dar de mamar. Com gêmeos é muito importante estabelecer os tais horários, as rotinas e os horários. Normalmente o que eu aconselho é fazer aqui um desfazamento de 20 a 30 minutos no processo de cada um, ok? Para conseguir fazer a rotina de um, depois um vai mamar, depois começa do outro e depois tem ali uma diferença de 20 a 30 minutos para que a mãe consiga gerir os 2 ou os 3 os bebés que tiver, não é? Depois, o que é recomendável e nem sempre é possível? E para alguns pais pode parecer estranho o que eu vou dizer. Se estivermos a falar de gêmeos que têm personalidades muito diferentes, porque já se nota em bebés, atenção, esta questão da personalidade, uma criança que resiste mais aqui à aprendizagem das estratégias de sono e outra criança que até já é mais dorminhoca por natureza e que adere muito bem e que até fica a dormir melhor, e há sempre aquele pânico, ok, um vai acordar o outro porque vai começar a chorar. Pronto, nessas situações o que é que eu recomendo, e como digo, nem sempre é possível, é temporariamente pô-los em quartos diferentes. Eu sei que há aquele... Logo desde pequeninos, doutora? Não, só se houver aqui esta questão de eles serem muito diferentes. Okay. Porque se um deles, por exemplo, já está bem encaminhado aqui no sono, por exemplo, quando estou a fazer um programa de sono, no plano de sono, no decorrer das noites do plano, é importante fazer esta separação para que aquele gêmeo que não dorme tão bem possa adquirir essas estratégias nos seus timings e não prejudicar o sono do irmão ou da irmã.
Ok. ok? Depois voltam a juntá-los, ok? Não é nada, não vamos aqui separar 2 irmãos e 2 gêmeos. Claro. É só temporariamente até que a outra criança possa aqui, de facto, conseguir desenvolver mais competências de sono para poder encarregar o seu soninho e depois voltar a dormir no mesmo quarto que o irmão ou que a irmã. Pronto. Ok. Às vezes os pais acham um bocadinho estranho eu dizer isto, separação impensável, mas é algo temporário e é para Certo. dar aqui, para não prejudicar o sono de um deles, se E for de o todos, caso. não é? E de Se eles todos, ao fim e estiverem ao cabo. muito bem alinhados e se tiverem aqui personalidades muito idênticas e mais ou menos os mesmos horários, mais ou menos a mesma forma de adormecer, não há essa necessidade, ok? Ok. Mas devem ter aqui um diferenciamento, um distanciamento, aliás, de 20 a 30 minutos das Pelo menos. rotinas, porque senão a mãe não consegue, não é? Claro. Pois é, a Doutora, partir daí. tenho aqui mais 2 questões para lhe fazer, muito breves. Uma delas tem a ver com, por vezes, se calhar já lhe surgiu algum pai ou alguma mãe dizer epá, meu filho dormia tão bem durante a noite e agora não sei o que é que se passa, regrediu completamente. Eu pensava que já tinha passado aquela altura das noites mal dormidas e agora voltei outra vez. É verdade ou não? Aquilo que eu estou aqui a É transmitir. verdade, é verdade. Há as chamadas regressões de sono que existem efetivamente, que normalmente estão associadas a etapas de desenvolvimento das crianças. A aquisição da marcha, a aquisição da fala, o virar, quando estamos a falar de bebês aí por volta dos 6 meses. Todas estas etapas de desenvolvimento podem causar aqui alguns transtornos no sono da criança, ok? Para crianças que até já dormiam relativamente bem. E depois, além destas regressões reais que existem, que estão associadas então ao crescimento do bebê e da criança, existem outras situações na vida da criança que podem também causar alterações no sono. A criança fica doente, por exemplo, ou está a passar pelo processo de dentição, ou os pais vão viajar e as rotinas e os horários saem completamente dos eixos e depois, quando regressam, adquiriram aqui alguns hábitos que não tinham e têm que voltar. Essa situação, doutora, como é que se faz? Que Da dicas é que viagem? pode... Sim, Ou como em é que se geral? pode... Não, no caso da viagem, que os papás podem ir, ou por exemplo, imagine irem viajar de avião, se calhar é a primeira vez para a criança, não é? Também, será que tem que haver uma preparação antes? Falar com a criança, explicar... Depende da idade, não é? Pois, exatamente, mas quando Depende já da começam idade. ali a ter alguma noção, não é, da realidade, é importante essa preparação e depois como é que podem fazer para não perderem todo o trabalho que já fizeram até então, não é, na questão do sono. É importante a preparação e é importante que a criança perceba que é normal que acontecerem estas alterações, é normal as pessoas quando estão de férias estarem um bocadinho mais relaxadas em termos de rotinas e em termos de horários, mas é normal também fazer a criança perceber que aquilo é um momento também, é uma situação temporária, é um período de férias, mas que quando regressarem a casa, tudo voltará às regras anteriores. A melhor dica que eu tenho é, assim que regressarem, é voltarem logo à situação que tinham antes da viagem. O que é que vai acontecer, ou o que é que poderá eventualmente acontecer? É que naquelas primeiras noites, a criança vá protestar um bocadinho, a voltar às regras, porque se habituou, entretanto, a outras rotinas, se calhar a outros horários, a outras regras e que se calhar até gosta mais, não é? Exato. E portanto é normal haver aqui algum protesto nas primeiras noites, mas o que é importante no meio disto tudo? É que os pais não cedam. Ok. Que se mantenham muito firmes e que estabeleçam estas regras desde cedo e para que a criança perceba, ok, no meu ambiente, no meu contexto familiar normal, as regras são estas, regras de sono, ok? Ponto final, está bem? E pode ser verdade o facto de, por exemplo, imaginemos o seguinte, a criança ir para a casa dos avós e haver, por exemplo, às vezes a seguinte expressão, quando estás em casa dos teus avós, tu às 9 horas já estás na cama. Cá em casa é um filme para ires dormir. Ou quando vais para a casa do tio ou do padrinho, sei lá, às 10 horas já está na cama e vai quase de forma automática.
isso é possível acontecer, eles são mesmo de hábitos, não é? É muito possível, e existe outro exemplo que é muito comum nas famílias, que é uma criança, por exemplo, adormecer muito bem para a sesta na creche e em casa não pregar o olho ao fim de semana numa sesta. Isso É extremamente comum. Que é muito complicado depois para gerir, não é? Que é muito complicado de gerir, porque não dormindo a sesta, depois a noite tendencialmente torna-se desastrosa, não é? Porque a criança está cansada. E porquê é que isto acontece? Porque as crianças são muito, muito perspicazes e contextualizam-se muito bem. Elas sabem perfeitamente onde estão naquele momento e com quem estão e quais são as regras daquele momento. Voltando ao mesmo sempre. E portanto isto acontece sim. Agora, porque é que a criança... Agora a minha pergunta é esta, voltando aqui um bocadinho ao ponto que a Sónia mencionou. Porque é que aquela criança em casa só se deita às 10? Deixa aqui no ar. Porque se calhar não houve aqui ainda firmeza dos pais em que não é às 10, tem que ser às 9, ponto final. Certo. E portanto existe... E a criança sabe que alguém vai ceder. Ok. E portanto consegue pegar por... eles são os limites, não é? Muito, e as regras. Os limites, as regras. E quando estamos a falar já de crianças em idade pré-escolar, esta questão do sono é muito comportamental. Muito mesmo. E também as alterações às vezes que eles têm na própria escola também podem trazer influência na questão, lá está, dos terrores noturnos, por exemplo, não é? Sim. Portanto, que às vezes pode acontecer. No outro dia, por acaso, tínhamos uma mãe que comentava que quando deixava uma das crianças em casa dos avós, que nos primeiros 2 dias, a criança que já tem 5 anos, os primeiros 2 dias a criança acordava durante a noite aos gritos, parecia que ela tinha visto um filme de terror, não é? Aí a questão é também perceber se era efetivamente um terror noturno, se ela chegava a acordar, ou se era um pesadelo, ou se era a ansiedade da separação, por exemplo. Pode acontecer, exatamente. Pronto, tem o facto de estar noutro ambiente, sim, não é? sim, Deve ser familiar, mas não, é outro apesar de ser familiar, não é a mãe ou o pai, não é? Pronto. E nesses casos, como é que se faz, doutora? Como é que se pode combater isso? Porque assim, de vez em quando, lá vai ou para a casa do tio, ou para a casa do avô, ou da avó, mas não podem estar constantemente nesse tipo de situações, não é? Portanto, como é que se pode ajudar a gerir um bocadinho? É dar muito conforto à criança. Colinho, não há uma fórmula mágica, efetivamente, não é? Mas é dar muito conforto, passar a mensagem de que ela está segura naquele ambiente. E que a avó que está ali, o contexto, mas ela está segura naquele ambiente. E se for preciso falar com a criança nesse sentido, que está tudo bem, que ela está segura, estão ali os cuidadores para ela, não sendo os cuidadores normais, estão outros, mas que também estão ali para ela. E trabalhar nisto noite após noite, pronto, como digo, não há uma fórmula mágica, não é? Doutora, e qual é o ponto de ebulição de pedida de ajuda? Ou seja, o que eu quero com isto dizer é, pontualmente, todos nós deixamos os nossos filhos em casa de familiares, mas não de forma regular, não é? E sempre que isso acontece, quando é que se deve pedir ajuda? Portanto, imaginemos que isso acontece mensalmente e há sempre esse cenário, passado 1 noite, 2 noites, acontecer esses supostamente terrores noturnos, não é? Mas poderá não ser. Quando é que as famílias devem procurar um terapeuta do sono para as poder ajudar nesse sentido? Na verdade, quando as famílias sozinhas não conseguem resolver. Okay. Portanto, quando começa a ser muito sistemático. Quando começa a ser sistemático, porque pode haver aqui outras situações por trás disto tudo, que não estejam só associadas ao sono, porque depois tem que se fazer o despiste de uma série de questões. Certo. Uma criança, por exemplo, não falando aqui nos terrores noturnos, mas uma criança, por exemplo, que tem sono fragmentado durante a noite e que passa muitas horas acordada durante a noite, é que depois não é só o despertar, que passa uma duração longa acordada durante a noite. Se já tentámos tudo, já tentámos todas as estratégias possíveis que conhecemos e ainda assim a criança não está a conseguir permanecer a dormir, então há aqui outra questão, que é, possivelmente tem que ser feito o despiste, por exemplo, dos níveis de ferro da criança. Podem ter que ser feitas análises, porque pode a criança estar com alguma falta de algo
que não lhe permita ter o sono, e aí já é uma questão médica, atenção. Certo. Pronto. Mas a verdade é que os pais têm que perceber se isto acontece de forma sistemática, que foi uma noite esporádica que aconteceu, ou porque a criança presenciou algo durante o dia que depois se repercutiu no sono. Ou pode não ter sido naquele dia, mas há uns dias atrás, ou algo que se passou na escola, ou algo que se passou com alguém que a criança conhece, ou uma história que essa criança ouviu. Podem ser inúmeras situações. E aí, sinceramente, os pais têm que estar muito atentos para perceberem como é que podem ajudar aquela criança em concreto. E às vezes, e peço desculpa de interromper, e às vezes nem é só propriamente a criança, é os familiares que ficam com a criança também, que ficam num desespero, não é? Porque não é normal uma criança desatar aos berros durante a noite, não é? Portanto, pontualmente pode acontecer, mas sistematicamente deixa de ser normal e pode criar também alguns níveis de ansiedade para quem fica com a criança. É importante perceber como é que aquela criança adormece num contexto normal, para perceber se o facto de estar a dormir num outro contexto familiar se lhe está a causar aqui alguma ansiedade e porquê. Certo. Ok. Doutora, eu acho que foram dicas hoje muito interessantes. Já falámos aqui muito superficialmente de alguns temas. No entanto, como nota final, eu sei que a doutora tem aqui várias especialidades aqui na nossa plataforma. Portanto, para os papás que queiram uma primeira consulta, podem acessar o site da BBArc7 e verificarem, portanto, através da consulta que a doutora dá, numa primeira consulta, um apoio que possam ter, se calhar até para tirar ali algumas dúvidas, algumas questões, mas depois também tem alguns pacotes que se podem fazer para ir acompanhando mediante cada necessidade de cada família. Aproveito só para deixar em nota de rodapé que futuramente também vamos ter aqui uma ajuda para as famílias que queiram ter ou queiram adquirir este tipo de tratamentos de apoio, mas que não consigam liquidar na sua totalidade. Portanto, futuramente depois também quem entrar no site vai ver essa novidade, de modo a que possam ser acompanhados devidamente pela nossa, obviamente, especialista, a doutora Cátia, mas que não tenham aquela preocupação financeira que às vezes muitos pais ou muitas mães têm, no sentido de eu até preciso, mas agora não posso. E, portanto, nós, BBArc7, estamos cá para poder ajudar também as famílias nesse sentido. E depois todo o trabalho é feito pelos nossos especialistas, nomeadamente aqui, em particular, com a doutora Cátia Pinto. Doutora, muito obrigada pelo seu testemunho. Foi bastante positivo, falámos aqui de muita coisa, muito superficialmente, mas também vamos deixar aqui ao critério agora das famílias portuguesas para nos visitarem e para pensarem às vezes que, porque não recorrer a um terapeuta do sono, tal como fazem a um pediatra ou um psicólogo. Portanto, o terapeuta do sono também é muito, muito importante e cada vez mais. Doutora, muito obrigada pela sua participação e até breve, porque em breve voltaremos a falar. Nós, BBArc7, muito obrigada por ficarem desse lado. Já sabem, se está com algum problema a nível do sono do seu filho ou da sua filha, deixem, por favor, os vossos comentários, as vossas dúvidas, que a doutora Cátia irá ajudar a esclarecer e, quem sabe, até vos poder acompanhar. Portanto, não se esqueçam, sigam o nosso canal, acessem ao sininho, mas deixem as vossas dúvidas cá em baixo. E até breve. Obrigada. Tchau.